Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos aqueles que já se inscreveram nesse canal. Agradeço a Deus primeiramente por vocês estarem apoiando esse canal, esse trabalho aqui em graça. E também aqueles que só fazem assistir as mensagens, os conteúdos desse canal. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, mas eu peço que vocês se inscrevam no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens e vamos que vamos. Estar em Cristo é estar em graça, é estar nesse evangelho genuíno, puro e imaculado. E isso nos transmite paz, paz de espírito, liberdade. É isso que nós somos, livres em Cristo, ô glória. Eu quero trazer uma pequena reflexão, mas antes de eu trazer a reflexão, eu quero agradecer a irmã Juliana aí de São Paulo, irmã Juliana, irmão Roberto de São Paulo, irmã Maria dos Anjos, irmão Manuel Bezerra, aqui de João Pessoa, Paraíba, está conosco. Vamos que vamos. Irmão Luiz Carlos, aqui também de João Pessoa. Vamos que vamos, meu irmão. Vamos que vamos. Ana Gabriela, irmão Sérgio, irmã Ira Ribeiro, irmã Irá Ribeiro, irmã Maria de Fátima, irmã Veralina, Lucinete, irmã Simone, irmão Nelson, irmão Edmundo, irmão Jovelino e sua esposa, irmã Eleni, irmão Giovanni, irmão Valdeci, irmão Edilson, irmã Aline, irmão Rinaldo, e esse casal abençoado aí de Portugal, e todos os outros irmãos que eu não lembrei aqui. Então eu quero agradecer a todos vocês, aqueles que eu falei e aqueles que eu não falei também, porque são muitos, meu irmão. A irmã Ana Gabriela também, quero agradecer, entendeu? Então, meus irmãos, vamos que vamos, é isso aí. Eu quero trazer uma pequena reflexão aqui que se encontra em Provérbios. Se encontra no livro de Provérbios. Escritura. Provérbio é livro de escritura, não é evangelho da graça. Então veja, que tem como tema, o tema vai ser um pouco longo, mas não tem como diminuir esse tema. O nome do tema é 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª, né? E a 7ª a sua alma abomina. Veja, isso foi falado pelo sábio Salomão. Aqui estava falando sobre a advertência contra a maldade do homem. O homem em si é mau, entendeu? A maldade do homem vem desde a sua mocidade, assim falou o próprio Deus em Gênesis capítulo 8. Entendeu? Então veja, meu irmão, a natureza do homem é má, mas essa passagem aqui que eu estou trazendo nesse dia, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir essa mensagem, entendeu? É muito pregado pelos líderes religiosos, pelos pastores, né? Onde eles apresentam uma falsa paz, como é que se diz? Um amor fingido. É isso mesmo, nós temos que falar isso. Entendeu? Então isso aqui é falado, pregado. Eu ouvi muito essa pregação. Homens que pregam, dando a impressão que eles, entendeu? Eles fazem isso aqui que está nesse texto, nessa passagem que nós vamos ver. Então, eles passam a impressão
Mas, na realidade, meu irmão, as atitudes no dia a dia a gente vai ver totalmente fora daquilo que eles falam, daquilo que eles ensinam. Então veja, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Vamos lá. Provérbios capítulo de número 6. Provérbio capítulo de número 6. O versículo 16 em diante diz assim, ó: 6 coisas o Senhor aborrece. Veja, 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, aqui, que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. E aí, doutor? Vocês que pregam muito essa passagem aqui, pessoas, líderes religiosos, pregadores que pregam essa passagem aqui, aplicando na vida dos outros. E eles são isentos. Só que, no dia a dia, nós vamos ver que aquilo que eles falam, entendeu? Não tem nada a ver com o que eles pregam. Ou seja, as atitudes deles, entendeu? Denuncia eles. As próprias atitudes deles denunciam eles no dia a dia. A própria palavra julga eles. A própria palavra enquadra eles. E por eles não terem argumentos, eles partem para o contra-ataque, nos atacando, nos afrontando, nos denegrindo a nossa imagem, chegando ao ponto de dizer que nós pregamos uma graça inventada, uma graça falsa. Ora, se nós pregamos a palavra de Deus, mostrando dentro do que está escrito, edificando vidas, porque o YouTube não é só na nossa casa que nós pregamos, não, o Evangelho. A partir da plataforma do YouTube, isso vai até em Portugal, vai até no outro lado do mundo, doutor. Não é só em nossas casas. E eles vivem chateados conosco, dizendo que graça é essa, que nós quer estar em casa, que nós ensinamos que não precisa ir numa congregação, tem que estar em casa. Nós não ensinamos isso. É mentira, é desonesto quem fala isso. Nós, pregadores do YouTube da graça, nós dizemos sim que podem ir a um lugar se reunir, entendeu? Congregação é se reunir, entendeu? Mas isso não quer dizer, meu irmão, que isso aí é tudo. Isso não é um mandamento de Deus. Porque eu posso também adorar e servir a meu Deus em casa, sim. Agora, se nós quisermos se reunir em algum lugar, sim, nós podemos se reunir. Nós aprovamos isso aí, estamos de acordo. Agora eu particularmente, nós que estamos em Cristo, com os olhos iluminados e a mente de Cristo, nós não vamos para ouvir heresia nem lei de Moisés, entendeu? Nesses lugares aí, que não pregam graça misturada, prega a lei de Moisés, entendeu? Nós nunca dissemos aqui que nós somos contra. Então veja, por nós pregarmos uma graça e mostrarmos dentro do que está escrito, nós enquadramos eles, denunciamos eles, e por conta disso, os homens estão perturbados aí com o espírito de Saul. Tá da mesma forma, só que tem um porém. É diferente, porque Deus colocou um espírito de perturbação em Saul. E esses homens estão sendo perturbados por quê? Porque o Evangelho da Graça está denunciando eles. O próprio Evangelho enquadra, faz juiz, faz justiça para eles, porque eles não têm como nos refutar e partem para o ataque. Então, isso aqui, meu irmão, essa passagem aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, isso aqui é pregado entre esses homens. Isso aqui, a misericórdia, é pregado e eles aplicam na vida dos outros. Enquanto que eles mesmos, entendeu? São desaprovados, tanto por Deus
como pelos homens. As pessoas veem o dia a dia dessas pessoas. As pessoas estão vendo o dia a dia. Entendeu? Então veja, eu vou ler nessa outra tradução aqui, ó. Provérbio capítulo 6, versículo 16 diz, ó. Existem 7 coisas que Deus, o Eterno, detesta. Olha, que o Senhor Deus detesta. Nessa aqui existem 7 coisas que o Deus Eterno detesta e não pode tolerar. O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, olha, a mente, pés que se apresentam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentira, olha aqui, doutores, e a pessoa que provoca brigas entre amigos, entre irmãos. E aí, doutor? Por que pregam tanto isso e vivem o contrário? Nos afrontando, nos denegrindo a nossa imagem, querendo brigas conosco. Entendeu? Se você é livre, doutor, vocês são livres de crer no que vocês acham que está certo. Nós também somos livres para acreditar naquilo que achamos que estamos certo. E nós cremos e vemos que nós estamos certos. O que nós pregamos bate. Entendeu? Agora o que vocês pregam, ainda falta alguma coisa. Não bate, a conta não fecha, meu irmão. Então veja, primeiro, nós temos que ver aqui, nesse provérbio aqui, falado por Salomão, pelo sábio Salomão, primeiro nós temos que observar que o sábio estava falando, nesse contexto, sobre a advertência contra a maldade do homem, contra o mal, e nunca a maldade de um ser espiritual, gerado por Roma e adotado pelo sistema religioso evangélico, onde eles dizem que são diabo, Satanás, demônio. O de Lúcifer fez rebelião no céu e Deus expulsou, e ele ainda trouxe até essa parte dos anjos. Mentira, doutor. Não tem nada a ver isso aí. Tudo engano, tudo mentira, ensinamentos errados. Que rebelião no céu, meu irmão? Isso é uma história criada, onde eles pegaram textos soltos e isolados e criaram, Roma criou, entendeu? E a igreja evangélica adotou, a religião evangélica adotou, os religiosos, porque vocês são, muitos religiosos. É isso que vocês sabem, entendeu? Então veja, Salomão, o sábio aqui, estava falando nesse contexto contra advertências contra a maldade do homem e nunca a maldade de um ser espiritual, entendeu? Nunca. Então veja que esse texto aqui, nós vemos que Salomão está advertindo a maldade do homem. Vamos ver aqui, vamos ler novamente. Olha, 6 coisas o Senhor aborrece. Veja, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Veja, meu irmão, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª o Senhor, a sua alma abomina. Abomina. Vamos ver. Versículo 17. Olhos altivos, veja, olhos altivos, ou seja, o olhar orgulhoso, a soberba, a prepotência, a arrogância. Veja, olhos altivos, língua mentirosa, vivem falando da nossa vida, dizendo coisas que nós não fazemos. Entendeu? Vive colocando as pessoas contra nós, inventando história, mentira. Isso não se aplica a um homem de Deus, a uma mulher de Deus, a um filho de Deus. Não, meu irmão, isso não se aplica a um evangelho puro e cristalino, onde muitos dizem aí que prega a graça desse jeito. Paulo falou aos Efésios, capítulo 5, versículo de número, vamos ver aqui, o evangelho é da paz. Veja, olha o que Paulo escrevendo aqui aos Efésios, capítulo 5. Vamos ver, doutor. Que evangelho é esse que esses homens pregam? Efésios, capítulo de número 5, olha o que Paulo falou. Efésios, capítulo 5, versículo de número
Efésios capítulo 6, perdão, versículo de número 15. Efésios capítulo 6, versículo de número 15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho da paz, doutor. Eu tenho até uma mensagem aqui falando sobre isso, e não de guerra. Então, veja, esses homens dizem que estão na graça, que nós, na graça verdadeira, e nós é que estamos pregando uma graça errada, uma graça inventada, uma falsa graça. Quem está na falsa graça é vocês. Uma graça com mistura. Cobrar dízimo, meu irmão. Cobrar dízimo era na lei de Moisés e não era dinheiro. Por que vocês não deixam de cobrar dízimo? Como é que nós estamos pregando uma graça inventada e vocês continuam pregando uma graça misturada com lei de Moisés? Dízimo era na lei. Apresentação de criança era na lei. Vamos por Quer debater, meu irmão, como ser humano, como um homem de Deus, como filho de Deus, filho da luz? Nós vamos para a palavra, meu irmão. A gente não precisa debater, mas se for o caso, a gente conversa. Vamos para a Bíblia para a gente ver quem é que está certo? Nem eu estou com a verdade, nem vocês estão com a verdade. Agora, nós mostramos o que está certo. Vamos para a Bíblia, doutor. Marca o dia aí para conversar da Bíblia. A gente conversa, meu irmão. Vocês é que sabem aí. Agora, falar como pessoas adultas, pessoas maduras, pessoas que têm cultura, e não como brutamonte, como uma pessoa bruta, um cavalo sem sela. Isso não é graça, meu irmão. Isso é brutalidade, isso é carnalidade. Cadê os frutos? Cadê os frutos do Espírito? Daqui a pouco a gente vai chegar lá nos frutos do Espírito. Então veja, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Olha, veja, nessa outra tradução diz, o versículo 18 diz assim, ó. O versículo 18, deixa eu ver, língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, mentes que fazem planos perversos, que projetam a maldade. Aí ele continua aqui, ó, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas, olha, que proferem mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Veja, meu irmão, 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª sua alma abomina. Testemunhas falsas que proferem mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. É o que os líderes religiosos, alguns aí, eu não quero falar todos, eu não vou dizer todos, não podemos generalizar todos, mas a maioria aí está com isso aqui, ó. Está fazendo essas práticas e ainda eles têm a cara de pau de pregarem nos seus púlpitos, ensinando para os seus seguidores, seus seguidores, porque eles não seguem Jesus, ou seja, eles não seguem o Espírito, eles não seguem a graça de Deus, eles não seguem o Pai dos Espíritos, eles seguem Moisés e seguem os líderes religiosos. É isso que eles fazem, a maioria dos filhos de Deus aqui na terra. São salvos sim, mas são escravos. E os filhos da escrava, está escrito, eles perseguem os filhos da livre. É o que está acontecendo. Nós somos filhos da livre. Nós que estamos em graça, nessa graça limpa, nessa graça pura, nessa graça sem mistura, nessa graça sem retoque, nessa graça sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça é uma democracia espiritual. Ô glória, nós estamos na liberdade. Então, os filhos da livre aí, aqueles que ainda pregam lei de Moisés, misturado com graça, aqueles que são da lei de Moisés, da raiz mesmo, meu irmão, eles nos perseguem. Os filhos da escrava, eles têm que perseguir os filhos da livre. Entendeu? Doutor, vocês que dizem que prega graça, porque não jejuam, porque não batizam, porque não faz campanha, porque não sobe monte, aí vocês dizem que estão na graça, mas o quê? Mas também apresentação de criança, dízimo, esperar Jesus. Isso tudo era na lei, meu irmão. Isso é tudo na lei.
o pacto da lei ainda estava em vigor quando Jesus voltou. A segunda manifestação da vida do Filho do Homem, a parousia, Jesus ainda estava na lei. Então, se eu estou esperando Jesus voltar, eu estou na lei, debaixo da lei de Moisés, debaixo do pacto da lei. Não, nós não fomos chamados para viver a lei de Moisés, nós somos chamados para vivermos, ou seja, o reino de Deus em liberdade, entendeu? E fomos chamados para viver a graça de Deus, o evangelho, o pacto para o espírito, o pacto para o entendimento. Por isso que vocês nos perseguem, porque vocês ainda têm fermento. Quem tem fermento está sendo perturbado com esses ensinamentos, com essas mensagens. Quem tem fermento, quem é lei de Moisés ainda, quem ainda tem véu, entendeu? Eles ficam perturbados. Por quê? Aí eles passam... Eles partem para o ataque. Por quê? Porque eles sabem que estão errados, mas não querem dar o braço a torcer por causa do poder, por causa da fama, por causa da soberba, por causa do dinheiro, doutor. É o dinheiro. Entendeu? Nós não pregamos por dinheiro, nós. Nós não dizemos que dízimo é dinheiro. E aí, como vocês fazem? Dízimo nunca foi dinheiro e era na lei de Moisés. Quem está pregando errado? Vamos para a Bíblia, doutor. Vamos para o que está escrito. Vamos para o que está escrito como gente civilizado. Vamos ver. Você pode escolher aí, vocês podem escolher o texto que vocês quiserem, o assunto que vocês quiserem. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia, doutor? Vocês não vão, vocês vão para o ataque contra nós, entendeu? Então veja, olha, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia contenda entre os irmãos. Então isso aqui, a sétima coisa, meu irmão, a sétima coisa, a alma de Deus abominava. A sua alma abomina. Isso falado pelo sábio Salomão. Então veja, era uma advertência contra a maldade. E isso aqui é pregado entre eles aí. Isso aqui é pregado, eu ouvi muito. Quando eu fiz parte de um ministério que passei 14 anos numa graça misturada. É graça misturada. É graça misturada. Prega a lei de Moisés ainda. Prega dinheiro como dízimo. Entendeu? Tem que dizimar. Dizimar o quê? Tá bom de trabalhar mesmo, tem que trabalhar. Prega dízimo, como dinheiro nunca foi, e faz a apresentação de criança e espera Jesus voltar. Aí diz que está na graça, fala até um pouquinho da graça. Tem lugares que fala até um pouquinho da graça. Entendeu? Mas ainda é lei de Moisés, é fermento. Muitas heresias são pregadas nesses lugares. Eles não, a glória dentro desses lugares não é para Deus. Eles até dizem, a glória é para os homens, a glória é para Moisés. Entendeu? A graça de Deus ficou no cantinho lá no cesto. E eles pregam mistura. Lei de Moisés. Então a glória nesses lugares não é para Deus. Não é para o Pai dos Espíritos. Não é. Por mais que eles falem. Por mais que eles falem que a glória é para Deus. Não. A glória é para eles. Eles querem glória para si. Eu sei do que eu estou falando. A glória dentro desse lugar é para eles e para Moisés. Então veja, meu irmão. É o que está acontecendo. Testemunhas falsas que proferem mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Isso é muito bonito. Um líder religioso está o quê? Semeando contenda entre irmãos, porque o irmão não congrega mais nesse lugar e ele semeando contenda, ira, colocando o irmão contra os outros. Isso é graça, meu irmão? Isso nunca foi graça, isso é uma desgraça. Desculpa a expressão aqui que eu estou falando, mas isso é uma desgraça, meu irmão. Isso nunca foi graça. Isso é carnalidade pura. E as pessoas vêm me falar, as pessoas nos falam e a gente vê no dia a dia. Nós que estamos em graça, estamos na paz, no descanso. Eu durmo a noite todinha, meu irmão, estou vivendo no maior descanso que eu nunca vi na minha vida. Passei 14 anos num lugar e eu não tive esse descanso tanto como eu estou tendo agora. Eu, minha esposa hoje, ela pode ir em qualquer lugar, em qualquer congregação que estiver lá um culto para Deus, como eles dizem, minha esposa pode ir em qualquer lugar, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, seja onde for que ela for, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se ela for para um lugar desse aí, ela entrar, ninguém engana mais ela, meu irmão, porque os olhos do entendimento dela abriram-se, ô glória. Pessoas estão vendo, enxergando, e eles com medo, eles ficam passando ordem, olha, não assiste o YouTube, e eles nos assistem. Eles vivem assistindo a gente, aí pegam aquilo que agrada a eles, que apraz, e leva para dentro das congregações para mostrar para o povo que é eles que estão falando aquilo ali, eles que estão implantando aquilo ali.
entendeu? Surgiu da mente dele, entendeu? Do conhecimento, do entendimento dele, não, é dos outros, entendeu? São papagaios de piratas, rapaz, papagaios de piratas, entendeu? Então veja, aí eles fazem isso, e aquilo que não apraz, eles jogam fora. A ressurreição já aconteceu, sim, foi no primeiro século. Agora, quando alguém morrer, sim, quando o Filho de Deus tombar aqui na terra, o espírito volta para Deus automaticamente e o pó volta para o pó, que o Deus não tem mais ressurreição. Jesus não volta mais. Jesus veio para mudar uma aliança, mudar um pacto, estabelecer o reino de Deus. Então veja, testemunhas falsas que proferem mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. É o que a gente vê aí. Mas isso é muito bonito. Um homem, os líderes religiosos, e são muitos. Não é só um, são muitos. Eles estão acuados, entendeu? Eles estão acuados. O próprio evangelho, a própria palavra denuncia eles, julga eles, faz justiça contra eles. E eles, por não terem o quê? Eles não terem argumentos bíblicos, eles partem para o ataque contra as pessoas, contra nós. Cadê o fruto do Espírito que Paulo falou? O apóstolo que recebeu a revelação, o entendimento, o pacto para o Espírito. Cadê os frutos? Vamos terminar aqui com Gálatas, capítulo 5. Gálatas, Salomão estava advertindo ali contra a maldade do homem. Essa passagem que eu li aqui é muito pregado nos púlpitos das igrejas. Nos redios de 4 paredes, nessas sinagogas religiosas. Porque é isso que são. Nada pessoal, mas é isso que são. Deixem de pregar dízimo, deixem de pregar a apresentação de criança e parem de esperar Jesus voltar, porque aí vocês estão o quê? Aí numa graça limpa, pura, aí sim. Mas enquanto está fazendo isso aí, é lei de Moisés, é fermento, é véu. Olha o que Paulo falou aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Paulo está falando aqui das obras da carne e do fruto do Espírito. Vamos ver? Os filhos de Deus, os filhos da luz, têm que andar dando frutos para o Espírito e não semeando contenda entre irmãos e não colocando com irmão contra irmão, falando mal de irmão nas casas onde chegam e as coisas e essas conversas chegam até nós, nas esquinas onde chega falando mal de irmão. Isso é coisa feia, meu irmão. Se você tem algo contra seu irmão, chegue, converse e fale. Coloque as cartas na mesa. Isso é jogar limpo. Jogar sujo é falar mal das pessoas. Entendeu? Então veja. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é... Paulo vai dar a lista o que é o fruto do Espírito. E aqui a gente se enquadramos. Porque nós somos filhos da luz. E nós temos que andar dando fruto. Nós temos que andar na luz, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E nós temos que andar dando esse fruto, frutos para o Espírito. Aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, quem está em graça tem que ter domínio próprio, meu irmão. Equilíbrio, moderação. Mas nós estamos vendo aí pessoas, líderes religiosos, na carnalidade e dizendo que está na graça, nos afrontando, porque nós estamos denunciando ele. E esse canal vai continuar a denunciar, mostrar dentro do que está escrito, doa quem doer, meu irmão. Pode ser minha mãe e meu pai que não está mais, que o Espírito já voltou para a glória. Não tem esse negócio de família aqui não. Poderia ser minha esposa. Poderia ser meu filho. Não tem esse negócio de família aqui não. Ou é graça ou é lei é graça. Então veja, mas o fruto do Espírito é amor. Mas é amor mesmo, não é amor fingido. Não é amor com A, com B e guerra com C e com D. Que amor é esse, meu irmão? Não fale de amor não se você não vive esse amor. Mas o fruto do amor o fruto do Espírito é amor, alegria ou glória. Glória a Deus, meu irmão. Olha, paz. Essa paz interior que excede todo o entendimento. Essa paz que está dentro de nós. E as pessoas veem
quem está com paz e quem está com guerra. Quem está com guerra não pode transmitir paz. É carnalidade, é brutalidade. É isso que eles estão fazendo, a maioria aí. Entendeu? Então veja, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, bondade, mansidão, e não brutalidade, guerra, mansidão, domínio próprio, equilíbrio. Contra estas coisas não há lei. Muitos pastores pregam sobre domínio próprio, você tem que ter domínio próprio, equilíbrio, moderação. Cadê? Cadê o domínio próprio? Cadê a moderação? Cadê a mansidão? Cadê o equilíbrio? Só de boca, doutor? Só de boca, doutores? Meu irmão, o evangelho não é só conhecimento, mas é atitudes. Evangelho sem atitude vira hipocrisia. Evangelho sem atitude, entendeu? Vira teatro. Entendeu? Discurso. Claro que nós podemos errar o alvo, às vezes nós erramos, sim, nós estamos nessa carne, mas não viver, entendeu? Mas não viver direcionado para cometer essas coisas. Semear contenda entre os irmãos. Isso não é coisa de homem de Deus. Eu fico até assim, a observar em dúvida. Será que o Espírito Santo, essas pessoas, e tem o Espírito Santo dentro dessas pessoas? Porque claro que nós podemos sair da rota, claro que nós somos seres humanos. Não estou falando de perfeição aqui. Mas você viver voltado para aquilo ali, semeando contenda entre irmãos. E aí, doutor? Estou pregando uma graça inventada aqui ou estou mostrando tudo dentro do que está escrito? É dentro do que está escrito. E aí, saia dessa, doutor. Saia dessa, doutores. Os teólogos, pastorzão, sabe tudo, só que não. Saia dessa aqui. Nós estamos inventando uma graça inventada, pregando uma graça inventada, ou nós estamos mostrando tudo o que está escrito? Tudo o que está escrito aqui, a gente está mostrando aqui na íntegra. Não é filosofias nossas, não é filosofias humanas, não são ideias nossas. E aí, doutor? E esse fruto do Espírito aqui que Paulo falou para os Gálatas ali é atemporal, porque nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está em nós. E cadê os frutos? Só de boca? Está na hora de crescermos. Está na hora de amadurecermos. Chegar aquele momento de nós sermos maduros espiritual, deixar de ser meninos e viver a vida em paz, regozijada, em alegria com os irmãos, independente se os irmãos congregam nesse lugar, em alguns lugares aí ou não. Somos uma família em Cristo. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Então é essa palavra, meu irmão, que eu quero deixar para nós, que a gente venha meditar nessa palavra. Que a gente não venha dar o troco como eles estão fazendo conosco. Mentirosos, vivem inventando mentira contra nós, falando mal de nós. Onde chegam, onde se reúnem, semeando contenda entre irmãos. Eu estou falando isso aqui tanto para irmão de carne como para irmão de sangue. Tanto para irmão de sangue como para irmão em Cristo Jesus, irmãos da fé. Isso é feio, meu irmão. Isso é feio. Então, meu irmão, essa palavra que eu deixo. Canal Democracia Espiritual, se inscreva nesse canal. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Deixe seus comentários e vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Amém? Até a próxima, se Deus assim o permitir.